Bem-vindos a mais um Café Terapêutico. Comigo, Junília Medeiros, psicóloga, e com a nossa comentarista Maiana Galvão. Hoje a gente vai estar falando sobre saúde mental da mulher com a psicóloga Cristiane Leandro. Bom dia, Bom dia, bom Maiana, dia. bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Cristiane. Olá, bom dia. Bom dia, bem-vinda ao nosso café terapêutico. Cristiane, se apresente para o pessoal. Bom dia a todos, né? Eu sou a Cristiane, falo do estado do Espírito Santo. Sou psicóloga, me formei em psicologia pelo Centro Universitário FAESA. Atualmente eu faço especialização em terapia cognitiva comportamental e eu trabalho como psicóloga clínica e Legal. sempre na modalidade online. Bacana, Ok. bem-vinda. Eu sou Maiana, criadora de conteúdo e comentarista aqui na live. Eu falo de Ipatinga, Minas Gerais. E estamos aí para a gente estar batendo esse papo gostoso hoje no Café Terapêutico. Bacana. Bom, eu estou falando de São Paulo, né? Já me apresentei, sou psicóloga também. Bem-vindas. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a saúde mental da mulher. Vamos iniciar o Outubro Rosa com esse tema sensacional. E convidamos a Cristiane para falar um pouquinho mais. E Sim, quando a gente Maia. fala de saúde mental da mulher, e a gente se cobra muito, né? E é inconscientemente, porque a gente tem o lado materno que fala mais alto, a gente quer abraçar tudo de uma vez, quer ter responsabilidade em tudo. Então, assim, quando a gente resolve cuidar da gente, acaba que se torna egoísta. E lembrando, assim, de cuidar do físico, do mental, só na hora que alguma bomba estoura, ou do lado físico ou do lado mental. E hoje a grande maioria das mulheres são mães, donas de casa, trabalham fora. Então, assim, a gente vai conversar hoje, nesse café terapêutico, um pouquinho a respeito disso, como cuidar da minha mente, como cuidar do meu corpo, dicas, e é isso que a gente vai conversar hoje, não é mesmo, meninas? Isso, exatamente, né? Apesar de toda essa questão, né, de em muitos momentos nos sentirmos cobradas, né, por todos esses pontos, assim, de ser mãe, de ser dona de casa, de trabalhar, né, de ter que dar conta de todas essas coisas, nós não podemos nos deixar de lado, né? É importante que nos coloquemos ali numa posição de prioridade para ter um tempo para cuidar de si dentro do possível, né? Isso é muito importante de fato. E aí, como a Ju tinha dito, né, esse é o mês de outubro, que é o outubro rosa. O outubro rosa, ele representa um mês muito importante, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. E é muito importante, né, a gente lembrar de sempre cuidar do nosso corpo, realizar o autoexame, né, ver se tem alguma coisa, se tem algo diferente, caso observe algo diferente. É interessante procurar ajuda médica também, né, para poder observar se é algo de fato. Então, é muito importante esse cuidado com o nosso corpo. Mas o tema da nossa live é saúde mental, né? E falar de saúde mental é importante, mas a gente tem que tentar pensar nessa ideia de que corpo e mente não se separam. Então, para eu ter uma saúde mental legal, eu preciso cuidar do corpo e vice-versa. Também é verdade, né? E Sim, aí, lá verdade. no anúncio da live, a Ju colocou uma pergunta, né, que é bem interessante, que ela colocou assim, como cuidar melhor da minha saúde mental e física? Pensando nessa ideia de como cuidar melhor da saúde mental e física, é legal a gente pensar sobre alguns hábitos que podem ser importantes para construir umas práticas saudáveis com a gente, né?
Como, por exemplo, tentar cuidar da nossa alimentação dentro do possível, praticar atividades físicas também é bem importante. Além disso, cuidar da nossa rotina de descanso, né, do nosso hábito de sono. Às vezes, dentro Verdade. dessas coisas que a gente tem que fazer um monte de coisa, a gente fica com a rotina de sono prejudicada, mas descansar é essencial, né? A gente precisa de um hábito de sono saudável, de qualidade, que a gente se acorde ali descansada para conseguir seguir com a qualidade de vida na saúde mental e física. O E interessante, dedicar tempo Cris, também, né? Sim, pode o in- falar. o interessante é que quando você colocou, né, a questão do descanso, eu ouço muito na clínica o termo assim, mas eu não tenho tempo para descansar. Eu não consigo descansar, eu não tenho tempo para dormir. Quando eu penso que eu estou deitando para dormir, eu já estou acordando. E a gente fala muito da importância da higiene do sono, do descansar, do ter uma noite, né? Uma noite de sono saudável. E a mulher, ela, enquanto não coloca, principalmente vocês que são mães, né? Enquanto não coloca as crianças para dormir, vê se está tudo no lugar, vê se já está tudo organizado, ela não consegue descansar. E mesmo assim, quando ela dorme, fica com aquela anteninha ligada. O que que amanhã eu tenho que levantar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não dorme, não desliga em nenhum momento. E é muito importante quando a gente traz o sono, principalmente para a mulher, né? O sono para regenerar. E você, quando você traz a questão dos hábitos, de fazer a atividade física, de cuidar da alimentação, vai muito de encontro. A gente cuida muito bem do outro. Aí, Sim. quando é para cuidar Exatamente. da gente, né? E de fato, né, quando a gente deixa de fazer esses pequenos detalhes, né, do dia a dia, como que isso prejudica, né? Por exemplo, aumenta o nível de estresse, aumenta o nível de ansiedade, né? A gente não consegue se concentrar direito nas nossas atividades, porque o sono está prejudicado. Então, esse hábito de descansar é muito importante. Verdade. E como que tá, Cris, a vivência na clínica, né? Você tem visto muitas queixas das mulheres sobre esse cuidado, né? O Sim, bastante. autocuidado. Em especial, assim, às vezes, pessoas, né, que estão ali com momentos de ansiedade, né? Em alguns momentos você percebe ali, né, que esse autocuidado ele está um pouco prejudicado, né? As pessoas vão se preocupando tanto ali com os outros, com o mundo ao redor, né? Com os filhos, com os amigos, com a família, e esquecem, né, de cuidar de si. E aí, à medida que você vai vendo ali que essa pessoa ela volta a se colocar no centro das prioridades, vai ocorrendo alguns ajustamentos ali, né? E aí o nível de ansiedade vai reduzindo, ela vai conseguindo se sentindo melhor, né, com ela mesma. Então, esses momentos de você parar um pouquinho e cuidar de si é muito importante, né? Essa rotina de você E cuidar de também si é essa questão essencial. aí da gente se cuidar, eu como paciente, eu como ouvinte, é, a gente realmente se organizar, tirar aquele tempo. Por exemplo, a mulher acorda, olha, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Mas nessa lista de coisas mentais que a gente faz, ou até mesmo anota, né, que os psicólogos sempre pedem para a gente anotar as coisas, tirar aquele momento, olha, de tal hora a tal hora, eu vou fazer a minha pausa, eu vou tirar esse tempo para mim. Até mesmo na hora de dormir, é, tem os hábitos, né, que a gente pode falar isso em uma próxima live, né, como fazer a desintoxicação do sono, é mesmo preparar o ambiente para você dormir. Por mais que uma casa tenha criança, a minha criança mesmo, ela dorme tarde, mas a gente está tentando reverter esse caso, abaixar as luzes, fazer aquele processo todo, né, de desligar a televisão. Isso. Então, assim, tirar esse tempo mesmo, senão eu vou fazer e preciso fazer para poder estar me auxiliando nisso mesmo. A gente fala muito de sono, né, dormir mais cedo, mas
é um desafio mesmo a gente estar fazendo É isso. um, e é um desafio, e Maiana, você trouxe uma questão logo no início, né, que a gente começou o nosso café terapêutico, que quando a mulher ela faz essa programação de tirar um tempinho de se cuidar, vem sempre aquele sentimento de culpa, né? No sentido de, e se eu estiver cuidando de mim agora, será que eu não estou sendo egoísta? Eu poderia estar cuidando do meu filho, eu poderia estar cuidando da casa. Então ela começa a ter uma autocobrança muito grande, como se fosse uma culpa ter que tirar esse tempo para ela. E a Exatamente. mulher é muito, né? Fala-se muito do cuidado, da saúde da mulher no sentido físico. Então a gente sempre bate muito na tecla, fazer o autoexame, passar no ginecologista uma vez por ano, fazer um check-up. E quando você fala assim, e o seu emocional? Né? E o cuidado com o seu emocional, você tem feito? Você faz uma terapia, você faz um esporte, você tira um tempinho para você, aí vem os mas da vida e vem essa culpa. Mas eu não Sim. tenho tempo, mas eu preciso cuidar do meu filho, mas eu preciso cuidar da casa, mas eu preciso cuidar do marido. Sempre vai vir esses mas, né? E quando é para ela se cuidar, é como se fosse algo muito pesado, no sentido de eu preciso me cuidar, mas primeiro eu tenho que cuidar do outro. Ela, Sim. ela E precisa se bate sentir, naquela né, tecla, Cris? né? A gente se sente egoísta, não é verdade, Cris? Sim, e Daquele também, sentimento assim, de o quanto que em egoísmo. alguns momentos a gente vê uma necessidade de expressar força, né? E dentro dessa Ser força, forte. eu não quero expor a minha vulnerabilidade, né? Eu não quero mostrar ali que eu também tenho emoções, só que eu conseguir acolher as minhas emoções, né? E cuidar delas, isso é essencial, né? Eu não preciso ser forte o tempo todo. E eu conseguir ali expor essas vulnerabilidades também é um sinal de força, né? Porque olha o quão difícil que é falar sobre si, né? Você expor ali o que você está sentindo para outra pessoa, você dar atenção para a sua saúde emocional não é uma tarefa fácil, né? É bem desafiador, inclusive, você cuidar Sim. da sua saúde mental, né? Então, assim, até dentro dessa cobrança do eu preciso ser forte, é interessante pensar o quanto de força que tem também nesse ato, né? De eu chegar ali, buscar ajuda profissional, de eu perceber que algo não vai bem, né? E de que eu preciso dar atenção para esse ponto. Exatamente. Bom, Cris, a gente hoje, né, fazendo esse bate-papo, eu espero que o pessoal tenha gostado. É um bate-papo breve, né? É um café mesmo, só para lembrar as mulheres, os homens, de também às vezes, porque a gente sempre fala, né? A mulher precisa se cuidar, mas homens que estejam nos assistindo, lembre também, né, a sua companheira, olha, você também precisa descansar, você também precisa se cuidar. Lembre ela que ela cuida de todos e que vai precisar desse cuidado também. E hoje, agradecer a sua presença, Cris. Foi maravilhoso tê-la no nosso café terapêutico. E como a gente já falou, toda quarta pela manhã a gente vai estar fazendo esse café terapêutico, vai estar trazendo algum tema. Pessoal, sinta-se à vontade para sugerir tema. E, Maiana, vamos dar um pequeno spoiler aí para o próximo. Então, nós temos uma. Ela vai ser participante mesmo, assídua com a gente, né? Nos cafés terapêuticos agora. Hoje a Cris foi convidada, também espero você sempre aqui, tá, Cris? Muito obrigada pela sua participação, muito válido. E espero que a gente converse bastante nos novos temas. E a Yara, bom dia, Yara, tudo bem? Bom dia, Yara vai estar menina. passando a compor a nossa mesa agora aqui no Café Terapêutico com a gente. Fala um pouquinho de você, Yara.
Bom dia, meninas. Bom dia a todos que estão nos Bom dia. acompanhando. Bom Aos dia. meninos também, seja eles os seus 10, 20, 30, 40, 50 anos. Bom, é um prazer estar aqui. A proposta é uma proposta assim, riquíssima, mesmo que seja de uma forma sucinta, mas é enriquecedora o conteúdo, o material, né, as ideias que vocês trazem para divulgar. 20 minutos, mas né, riquíssimos. Então, como já foi apresentado, sou a Yara Rodrigues, sou psicóloga, tenho algumas especializações, não vou falar todas, mas eu sou psicóloga junguiana, sou formada pela IGEP, psicóloga há 17 anos, formada na região de Santo André, e agora não trabalho mais, né, presencial na região do ABC, São Paulo, porque eu me mudei, né, moro no interior, então os meus atendimentos presenciais são aqui em Americana. E vamos, né, semana que vem, eu não sei a mais se eu posso, né, dar um pouquinho do tema, a gente deixa na curiosidade para a semana que vem. O que a gente fala? Fala Só um a pouquinho. frase. Só um pouquinho, porque semana que vem, na quarta-feira, vai ser dia 12. Exato. Que tem duas comemorações nessa data, né? A questão do Dia das Crianças e, né, aos religiosos, né, que seguem. Tem a questão de Nossa Senhora Aparecida. Então, se você quiser falar um pouquinho, né, do tema do dia 12. Então, uma das minhas formações é psicopedagogia. Então, eu tenho 18 anos de sala de aula. E essa experiência veio, né, a agregar na formação de psicóloga. E semana que vem, com essa experiência da área da educação e como psicóloga, nós vamos falar aqui sobre a rotina como aliada, né, nessa construção de limites. Então, já que no dia 12, né, o Dia das Crianças, é um feriado, pensamos até nessa questão de aproveitar, né, esse material para pais e para professores, né? Aqueles que estão atuando na área da educação. Então, a gente vai falar sobre rotina, mas não só voltado para as crianças, porque a rotina ela é também, né? Ela é fundamental para nós, adultos. Então, rotina como aliada nos limites, né? Então, tá aí o convite. Vamos falar um pouquinho sobre rotina e limites. E é isso aí. Sensacional. Então fica aí o spoiler para a próxima quarta-feira. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Yara. Obrigada, Junília. E até a próxima, se Deus quiser, né, meninas? Até a próxima. Boa semana, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.